3 top quebra-gelo para engajar grupos e equipes. Olá, seja muito bem-vinda, mana! Este episódio faz parte do Líder Transformadora, um programa criado para mulheres que desejam ter uma atuação transformadora no mundo, muito bem remuneradas com mais de 1.000 por dia, trabalhando com técnicas de facilitação e planejamento participativo. O que compartilhamos aqui no nosso canal é para toda mulher que trabalha com grupos, seja você uma gestora de equipe, uma empreendedora, uma consultora, uma facilitadora ou mesmo uma professora também. Eu sou Andréa Zimmermann, especialista em facilitação e planejamento participativo e atuo com liderança transformadora há mais de 20 anos. No episódio de hoje eu vou te mostrar 3 quebra-gelo que funcionam muito bem para engajar grupos e equipes. Se você se interessa por esse tema, já curte esse vídeo e clica aqui no sininho para ativar as notificações e ficar por dentro de todos os conteúdos que compartilhamos sobre participação e liderança transformadora aqui nas nossas redes. Trabalhar com grupos e equipes é fascinante, mas também pode ser muito desafiador. Para que uma colaboração tenha sucesso, é preciso que ela seja fluida, produtiva e agradável. Para isso, as pessoas precisam estar motivadas e sentindo-se confortável para expressar suas opiniões, e isso requer que você tenha feito um ótimo levantamento de informações sobre o grupo, e isso faz parte do que a gente chama de passo 1 do Fluxo Matrix, o nosso método de facilitação que eu criei junto com a Renata Navega, com 10 passos para você conduzir diálogos fluidos e produtivos. Então, procure saber qual é o histórico de atuação conjunta daqueles participantes, se há algum conflito prévio, qual é a escolaridade das pessoas, se há alguma objeção ou interesse em participar de atividades mais lúdicas. Saber isso vai te ajudar a escolher qual atividade de quebra-gelo vai funcionar melhor com aquele grupo. As atividades de quebra-gelo também são conhecidas como vitalizadores. Quebra-gelo, ao contrário do que muita gente pensa, não é uma atividade infantil ou puramente diversão. São atividades curtas que podem ter como objetivo aproximar as pessoas ou gerar uma atmosfera descontraída, animar o grupo, estimular que as pessoas se conheçam mais e também ativar a energia criativa do grupo para que as pessoas tenham menos cansaço e também menos distração em alguns momentos específicos, como por exemplo, depois do almoço. Cada atividade com o grupo precisa ser planejada considerando 4 aspectos principais. O primeiro são as características, o contexto e o histórico daquele grupo. O segundo é o objetivo da atividade e qual o efeito você espera que ela tenha junto aos participantes. E o terceiro é o tempo disponível e o tempo necessário para aquela atividade, considerando também o espaço físico ou as condições virtuais necessárias a ela. Se você atua com um grupo de pessoas que são membros de uma mesma equipe, uma turma de estudantes ou um grupo de convidados para uma oficina ou um workshop, é muito importante que você tenha um repertório de atividades diversas para que torne o seu trabalho muito mais atrativo e possa gerar mais engajamento. Um quebra-gelo bem planejado gera curiosidade em relação às outras pessoas e ao trabalho a ser realizado. Também favorece a participação, aquece o grupo, evitando momentos em que há aquele silêncio por vergonha ou timidez, mas também vai mostrar que o trabalho que está por vir vai ser fluido, produtivo e também bastante agradável. Agora, atenção a um aspecto muito importante. Uma atividade de quebra-gelo deve ser cuidadosamente pensada para não gerar constrangimento aos participantes. Uma vez eu estava dando um curso de facilitação e um participante me contou que ele tinha ficado traumatizado com o quebra-gelo porque certa vez ele estava em uma determinada oficina e a pessoa que estava facilitando pediu para que os participantes tirassem seus sapatos e mostrassem os sapatos para contar a história por onde aquele calçado tinha passado. A ideia até que podia ser interessante, mas esse aluno que estava me contando essa história, ele me disse que estava com a meia furada e também disse que não estava assim com um cheirinho muito bom no seu pé.
e ele não queria participar daquela atividade. E a moderadora insistiu que ele participasse, dizendo que era bobagem e que essa preocupação dele não era devida. O que você faria se estivesse nessa situação do meu aluno? Veja que, pela insistência da moderadora, o constrangimento aconteceria tanto se ele saísse da sala sem participar, se negando, quanto se ele ficasse participando, se sentindo desconfortável. Mas como é que a gente evita isso? O segredo está em evitar situações constrangedoras. Primeiro, conhecendo bem o grupo. Segundo, escolhendo cuidadosamente a atividade. E terceiro, acolhendo e validando as preocupações e receios dos participantes. Vamos agora conhecer essas 3 atividades de quebra-gelo ou vitalizadores que funcionam em muitas situações diferentes e nós já experimentamos várias vezes aqui na Matrix. Já salva esse vídeo para lembrar de como realizar essas atividades nos seus trabalhos participativos. Olha, a terceira atividade é a mais interessante e tem variações tanto para o uso presencial quanto para o virtual, quanto para diferentes situações. Então fica com a gente aqui até o final desse vídeo. A primeira atividade se chama Afinidades e Diferenças. Qual é o seu objetivo? Favorecer a conexão entre os participantes e despertar os interesses mútuos entre as pessoas. Você pode fazer com uma quantidade indefinida de pessoas, então não há uma pré-definição para isso. Pode ser usado com grupos dos mais diversos tamanhos. Em termos de materiais e ferramentas, você vai precisar no presencial de canetinha, prancheta ou flipchart e de post-its. Se você estiver com facilitação virtual, você vai precisar de algum documento para registro, que pode ser no Google Docs ou mesmo para registro em algum aplicativo de colaboração como o Miro, o Muro ou mesmo o Concept Board. Se você quer saber mais sobre aplicativos de colaboração, comenta aqui pra gente que a gente grava um vídeo. Então, orientações para execução. Explique a atividade aos participantes. Destaque os seus objetivos e o motivo de você estar realizando aquela atividade naquele momento. Explique que os participantes serão organizados aleatoriamente em grupos e que nos grupos, durante 15 minutos, eles deverão descobrir o máximo possível de afinidades e também de diferenças. Cada pessoa do grupo deverá ser convidada a contar aspectos da sua vida que podem ser atividades que a pessoa gosta de fazer no tempo livre, pode ser um tipo de música que ela gosta de ouvir, se ela tem filhos ou não, que lugares ela tem vontade de conhecer ou que ela já viajou, comida preferida, enfim, dentre tantas outras possibilidades. Organize os grupos com cerca de 6 a 8 integrantes e explique como serão feitos os registros. Deixa tudo bem claro e explicadinho para as pessoas. Peçam que elas escolham uma pessoa para ser a guardiã do tempo, que vai ficar de olho no cronômetro, e outra para atuar como relatora, registrando as afinidades e as diferenças. Quando o tempo terminar, você vai reagrupar as pessoas todas juntas e pedir para que as afinidades e as diferenças sejam compartilhadas. Fique atenta para perceber quais são as repetições, identificar padrões, identificar o que é comum na atividade do grupo todo. Se o número de participantes que você estiver trabalhando for maior do que 30 pessoas, ouça apenas uma amostra das afinidades e diferenças. De qualquer forma, recolha os post-its logo que finalize a atividade e em seguida, integre todas essas ideias para que você pode, então, identificar aquilo que mais incidiu, aquilo que foi mais frequente de afinidade e também aquelas diferenças mais evidentes do grupo. Essa atividade vai fazer com que as pessoas já sintam familiaridade umas com as outras, já tenham um assunto para conversar e também já possam se sentir mais à vontade para continuar colaborando no momento seguinte. A atividade que eu vou te mostrar agora chama Como Eu Me Sinto Hoje. A gente criou essa variação aqui na Matrix e ela serve para você começar bem uma determinada atividade.
O objetivo é estimular que os participantes compartilhem como eles estão chegando a um trabalho, favorecendo saber se as pessoas estão dispostas, cansadas, muito atarefadas, inspiradas, enfim, qual o estado de ânimo daquele grupo. Para esse quebra-gelo, a quantidade de participantes pode ser o mais variável possível. O que você vai precisar em termos de materiais e ferramentas? Você vai precisar de um aplicativo de interação e engajamento, como por exemplo o Mentimeter ou o Kahoot ou algum desses similares. Você vai escolher colocar nesse aplicativo imagens diversas que montar um painel que mostra essas atividades de forma que elas estejam numeradas. Então, o que você vai fazer? Por exemplo, uma imagem vai mostrar uma pessoa com muitas tarefas. Uma outra imagem pode mostrar uma pessoa bem relaxada. Uma outra imagem pode mostrar a pessoa cansada. Uma outra imagem pode mostrar, por exemplo, uma pessoa quase se afogando, né? Mostrando que ela está lá com muitas atividades, com muitas demandas. Você pode explorar diferentes imagens que demonstrem estado de ânimo, mas lembre que você precisa numerar cada uma delas. Com essas imagens inseridas num dos aplicativos de interação, você vai compartilhar o link com os participantes. Depois que eles preencherem, também vai compartilhar a sua tela ou no seu projetor os resultados. E você vai deixar que as pessoas comentem voluntariamente como elas estão chegando. É muito importante que seja voluntariamente. Justamente estamos usando um aplicativo de interação para evitar que a pessoa precisa ser indicada. Então, quando você usa esse tipo de aplicativo, faz com que a pessoa esteja anônima. E aí, nesse momento em que você compartilhar, você pode dizer assim: alguém gostaria de compartilhar a imagem que escolheu, porque como que você está chegando? E aí você espera que as pessoas voluntariamente falem. Às vezes acontece aquele silêncio de que as pessoas ali, ninguém quer começar a falar, apesar de ter gente com vontade de falar. Já aconteceu com você alguma vez? Para você evitar isso, se você tiver alguém da organização que está participando do grupo ou conhecer algum participante, você pode combinar previamente, dizer: olha, vamos fazer um check-in, uma dinâmica de quebra-gelo, explicar como ela funciona e falar. No momento em que eu pedir para a pessoa explicar e falar como ela se sente, você pode se voluntariar caso alguém não surgir alguém rapidamente. E aí você convida alguém previamente para que ela possa fazer isso e aí quebre também esse gelo inicial de alguém que vai ser o primeiro a falar naquela situação. E muito importante, não, por exemplo, você não chega e fala assim: Brenda, por favor, você pode compartilhar? E se a Brenda for uma daquelas pessoas que está se sentindo triste, se ela estiver passando ou estiver doente, ou estiver passando por alguma perda, alguma situação em que o estado de ânimo dela não está descontraído e aberta àquela partilha. Então sempre tome muito cuidado com isso, sempre fique atento para que essa experiência ela seja o mais acolhedora possível e o menos constrangedora possível. Você vai finalizar essa dinâmica agradecendo a participação de todas e todos. Esse quebra-gelo é bastante simples e rápido, vai durar cerca de 10 minutos e serve muito bem para você fazer check-in com uma equipe que está acostumada a atuar junto ou mesmo um grupo novo. Vou te contar agora sobre o Flash Connections, que são conexões rápidas. Esse é o terceiro quebra-gelo e é aquele que você pode usar nas mais diversas situações. Pode ser presencial, virtual ou híbrido. A facilitação presencial é aquela em que os participantes estão todos e todas no mesmo espaço físico. Então requer que todas as pessoas estejam numa sala, em algum espaço fisicamente juntas. A participação virtual é o contrário. Todas as pessoas estão localizadas em ambientes diferentes e se conectam para dialogar, para colaborar por meio de algum aplicativo. Sempre a gente tem uma videoconferência, que é o que possibilita as pessoas se verem, terem uma interação de voz, de vídeo, com imagens, e também algum outro tipo de aplicativo que auxilie a colaboração. Já a facilitação híbrida é aquela em que parte dos participantes estão
presencialmente juntos e parte dos participantes estão em ambiente virtual. E quando isso acontece, a gente precisa de muito mais atenção, porque tanto vamos precisar de dinâmicas e técnicas que sejam aplicáveis ao presencial quanto ao virtual, de modo que esses participantes que estão nos dois ambientes possam se integrar e de fato colaborar juntos. É mais desafiadora, a facilitação híbrida requer sempre que você tenha uma pessoa facilitando no aplicativo de videoconferência. Então, o ideal é você ter uma equipe com 3 facilitadoras, 2 com grupo presencial e 1 na videoconferência, isso seria o ideal. Mas, embora seja desafiador, é um desafio incrível para a gente criar condições para que pessoas em diferentes lugares e também as presenciais possam interagir bem. Então, essa dinâmica que eu vou te contar, a Flash Connections, ela serve para justamente, você pode trabalhar com ela no ambiente presencial, no ambiente só virtual ou no ambiente híbrido. Ela tem o objetivo de favorecer a interação dos participantes e estimular o diálogo focado em algum tema específico daquele trabalho logo no início. Nessa dinâmica, você vai explorar diferentes perguntas orientadoras. Eu sugiro que você trabalhe com 3 rodadas. Como é que funciona? Você vai pensar primeiro no que é que eu quero como objetivo dessa dinâmica. Por exemplo, eu quero que as pessoas se conheçam. Se você quer que as pessoas se conheçam e descubram afinidades, por exemplo, você vai fazer perguntas voltadas para isso. Por exemplo, você pode perguntar, conte sobre a sua origem e alguma curiosidade do lugar onde você nasceu. Então você vai estimular que as pessoas estejam conversando sobre isso durante determinado tempo e uma vez elas trocam essa experiência, geralmente em trios ou em quartetos, e depois que elas passam o tempo determinado para aquilo, se estiver no virtual elas voltam para a sala principal, se estiver no presencial você vai entender em seguida como é que funciona. E quando a gente está no híbrido, a gente faz a mesma pergunta para os 2 ambientes e a atividade funciona simultaneamente. E o que eu quero que você entenda? Você pode explorar perguntas de afinidades, você pode explorar perguntas relacionadas, por exemplo, qual é o seu histórico de atuação com essa organização? Numa segunda rodada, você pode perguntar o que te encanta trabalhar com esse tema? Por exemplo, numa terceira rodada, você pode pedir para os participantes contarem uma história que foi memorável e que eles têm uma referência ou alguma memória afetiva do trabalho que elas têm ou que eles têm naquele determinado contexto. Eu já fiz isso numa oficina do Fórum Florestal da Amazônia e as pessoas então trabalhavam com o bioma amazônico, gostavam muito disso e no momento que elas tiveram a oportunidade de contar tanto o que as encantava quanto o histórico delas, foi um momento de muita troca e toda vez que as pessoas voltavam para a plenária, e nesse caso foi um Flash Connections virtual, as pessoas estavam sorrindo, alegres e felizes de conhecer também o histórico e aquilo que gerava encantamento no trabalho com a Amazônia de uma ou de um ou outro participante. Então é uma dinâmica que funciona muitas vezes, já usei em facilitações internacionais, já usei facilitações com pessoas de diferentes países no Brasil, já usei com comunitários, já usei com acadêmicos, então realmente a possibilidade de atuação tanto em diferentes ambientes quanto com diferentes públicos é muito interessante. Então vamos entender como que ela funciona. Em termos de número de participantes, pode ser variado, vai funcionar para grupos grandes e grupos menores, mas não menos que 10 pessoas. Você vai, com materiais e equipamentos, você vai precisar de uma apresentação para visualização das orientações. Se você estiver no presencial, você vai precisar de microfone e de um equipamento de som. E se você estiver no virtual, a videoconferência vai ser suficiente. Uma vez que você oriente os participantes sobre como vai funcionar, você vai explicar então que eles vão estar em grupos menores, que cada um vai ter cerca de 6 minutos para conversar e vai apresentar a pergunta orientadora da rodada. Apresentou a pergunta orientadora da rodada, agora eu vou te explicar como funciona nas 2 modalidades. Então, recapitulando, as pessoas estavam juntas, você orientou, explicou o objetivo da dinâmica, como ela funciona,
você explicou que teremos rodadas sucessivas de conversa e que a cada rodada as pessoas vão dialogar com participantes diferentes, organizados aleatoriamente. Vou te explicar como é que funciona no presencial e no virtual. No presencial, você vai pedir então para as pessoas se levantarem e vai dar um play numa música. Coloca uma música animada, em que à medida que as pessoas ouvem a música, estimule que elas circulem entre elas, se olhando, olhando nos olhos, em silêncio, mas trocando sorrisos e se cumprimentando com olhares. Quando a música parar, você pode até brincar falando para elas que a gente vai jogar aquele tocou-colou, né? Aquela brincadeira de criança, mas não precisa trazer nada muito lúdico. Você vai falar, olha, se aproxima das 3 pessoas ou 4 pessoas que estão mais ali próximas de você para que você possa dialogar. Então, ela vai estar ali circulando, parou a música, ela vai conversar. Você vai lembrar da pergunta, por exemplo, conte o seu histórico de atuação com a organização em 3 minutos. E aí, cada uma das pessoas vai ter 3 minutos para contar o seu histórico de atuação, como é que ela chegou ali, ter uma conversa com aquele trio. Então, passados 9 minutos, lembrando que você pediu para elas se juntarem de 3 em 3, então cada uma teve 3 minutos, você vai de novo explicar que você vai tocar a música novamente. Então as pessoas vão ouvir a música e vão de novo circular entre elas. Quando a música parar, você vai apresentar uma nova pergunta. Por exemplo, quais são as suas expectativas em relação à nossa oficina? E aí as pessoas vão, com um novo trio, conversar sobre as suas expectativas. Explique, por exemplo, que cada uma tem 2 minutos e aí então você tem 6 minutos nessa rodada. Você vai então sucessivamente fazendo isso. Dá o tempo para as pessoas conversarem. Quando terminou o tempo, toca a música de novo, elas circulam novamente e aí você vai para a 3ª rodada, quando novamente a música para, elas têm um novo encontro e aí a última sessão de diálogo. E você vai apresentar a última pergunta, que tem também um propósito específico que você vai criar de acordo com o objetivo que você tiver para aquela dinâmica. Vamos falar como fazer isso no virtual. No virtual, você não vai precisar dessa música tocando. Ao invés de ter uma música tocando para fazer com que as pessoas se integrem nos trios, o que você vai fazer é criar salas simultâneas aleatórias. E aí tem aplicativos como o Zoom, o próprio Google Meet, que fazem isso muito bem. Então você pode pedir para ele criar as salas, considerando 3 ou 4 pessoas por sala. No virtual, nunca deixe só 2 pessoas, porque caso a conexão dessa pessoa caia, a outra vai ficar sozinha na sala. Então, pense em 3 ou 4 pessoas na sala e é muito importante que você tenha uma co-facilitadora te ajudando. O que é co-facilitadora? É uma pessoa que te apoia, que faz uma dupla com você e é aquela que vai estar cuidando de toda essa parte, digamos assim, dos bastidores de organização desses grupos virtuais enquanto você explica essa dinâmica. Então você deixa a sala aberta, as pessoas conversando os 3 minutos para cada, isso quer dizer os 9 minutos, a mesma coisa do presencial em termos de tempo. Quando passou esse tempo, faltando 1 minuto, você vai usar uma função que esses aplicativos têm, em inglês chama broadcast, mas é uma função de enviar mensagem na sala simultânea para todos, explicando que o tempo vai terminar em 1 minuto. Passado esse tempo, fecha as salas, todo mundo volta para a sala principal, você apresenta a nova pergunta e cria novas salas aleatórias. Isso acontece nas 3 rodadas. Então, quando terminam as 3 rodadas, podem ser com as mesmas perguntas do presencial, não tem muita diferença em termos de intenção, isso vai estar mudando a modalidade de facilitação. Quando voltar, eu sugiro que tanto no presencial quanto no virtual, você faça uma rodada de impressões, perguntando para as pessoas como foi para elas participar, quais foram os destaques, teve alguma conversa que mais chamou a atenção ou que gerou mais inspiração do trabalho que vamos ter juntas a partir de então. Então, Ana, esse foi o Flash Connections. Espero que você aproveite e aplique nos seus grupos. E que bom que você está comigo aqui até o final desse episódio. Se você gostou, já aproveita para compartilhar o link desse vídeo com outras manas e também com seus grupos. E me conta aqui nos comentários
qual foi a dinâmica que você mais gostou, qual quebra-gelo você pretende aplicar em um próximo trabalho com grupos ou equipes. Um forte abraço e te vejo no próximo vídeo.